E aí, pessoal, tudo bem? Muito prazer, meu nome é Bruno e hoje eu vim falar sobre a função Calculate. Essa função Calculate no Power BI, ela é muito comparada com a função ContC, soma Cs dentro do Excel. E não é à toa, porque com a função Calculate a gente consegue fazer essas somas com filtros. Então, ela é uma função muito importante no Power BI, se é que eu não posso dizer que é a função mais importante. Então, é bem importante que vocês prestem atenção nessa aula e que vocês dominem esse assunto para vocês criarem os dashboards de vocês, tá bom? Mas eu prometo que não vai ser muito doloroso, vai ser super fácil, vocês vão ver que ela é bem tranquilinha de usar no dia a dia de vocês, tá bom? Bom, vocês estão vendo aqui essa tabela e esse filtro. Talvez no primeiro momento elas não façam muito sentido para vocês, mas eu convido vocês para assistir nas últimas aulas que eu postei aqui no canal, que aí vocês vão poder ver que sim, faz um certo sentido essas informações aqui, mas passando um resumo, dentro dessa série de videoaulas que eu vou gravar aqui, eu quero criar um dashboard bem bonito sobre o Covid-19 no Brasil e também dividido por municípios. Então, fiquem de olho no canal, que vocês vão aprender bastante coisa. Eu vou passar bastante dica para que vocês possam criar dashboards bem legais para as empresas de vocês, tá bom? Bom, vou apresentar para vocês a base, porque eu acho que apresentando a base eu consigo explicar um pouco melhor o que eu quero fazer, tá? Essa aqui é uma base de Covid disponibilizada pelo governo federal, que ela tem todos os municípios e todos os dias epidemiológicos desses municípios. Então a gente consegue ver todos os dias de cada um desses municípios, quantos casos acumulados a gente teve, quantos casos novos, quantos óbitos a gente teve. E o que eu quero fazer aqui é fazer uma função calculate para que a gente possa ver a quantidade de óbitos novos que a gente teve por dia na cidade de São Bernardo do Campo. Se a gente fosse fazer isso no Excel, a gente faria, por exemplo, um soma C, a gente somaria a quantidade de óbitos, C cidade, quer dizer, aqui está como município, né? Se município for igual a São Bernardo do Campo. O que a gente vai fazer aqui é exatamente a mesma coisa, só que com uma nomenclatura um pouco diferente. Então vamos aqui, voltamos aqui para a parte do dashboard, vamos aqui em medidas, criamos uma nova medida e vamos chamar ela de óbitos novos. E aí a gente abre a função calculate. Essa função calculate, ó, vamos até ler aqui, ó, avalia uma expressão em um contexto modificado por filtros. Eu vou dar até um passo para trás. Qual que seria a diferença se a gente fizesse isso daqui, ó? Vamos só fazer uma soma com calculate de óbitos novos. Opa, óbitos novos, desculpa. Se a gente fizer isso, ou se a gente fizer, vou criar até uma outra medida, óbitos novos 2. E se eu fizer simplesmente uma soma de óbitos novos? Vocês acham que vai dar alguma diferença? Opa, deixa eu acabei colocando aqui. Vocês acham que vai dar alguma diferença? Só porque eu coloquei o calculate, vocês acham que vai dar alguma diferença entre esses números? Então vamos ver aqui na prática. Então, ó, quando a gente coloca aqui num gráfico, a gente vê que é exatamente a mesma coisa. A função calculate, passando um pouco da visão que eu tenho, talvez não seja a melhor visão que a gente possa ter, talvez não seja a mais certa, mas o que eu vejo da função calculate é que a gente vai usar ela basicamente somente quando a gente vai utilizar algum filtro. Então, quando a gente vai colocar esse conte.c, entendeu? Se a gente fizer só a contagem, a gente não precisa colocar a função calculate, porque a gente vai ter exatamente o mesmo valor, tá bom? Então, é só uma dica para vocês, caso vocês não queiram fazer toda a função calculate, vocês têm essa opção de colocar simplesmente uma soma de tal coluna da tabela, tá bom? Bom, deixa eu escolher aqui esse gráfico e vou escolher essa medida também. Então, vamos voltar para a função calculate. O que a gente consegue fazer na função calculate? A gente vai vir aqui, depois de digitar calculate, a gente vai colocar o tipo de expressão que a gente quer. A gente quer fazer uma contagem? Pô, se eu quiser fazer uma contagem, eu venho aqui e digito count. Eu quero fazer uma soma? Eu venho aqui e digito sum. Eu quero fazer uma contagem distinta? Posso vir aqui e distinct count. Então, a gente tem diversas possibilidades do que a gente pode trabalhar aqui dentro da função calculate. E aí fica a necessidade de vocês. Eu dei algumas sugestões aí que são as mais famosas: distinct count, count e sum. Se você dominar essas três, cara, acho que você já tem 90% do caminho andado, porque você já vai saber fazer quase tudo com a função calculate. Como a gente está fazendo uma soma de casos novos que a gente teve por dia, eu não vou usar a função count nem a distinct count, eu vou usar a função sum. Então eu vou digitar aqui sum, e aí eu vou colocar o que eu quero somar. Eu quero somar casos novos? Não, eu quero contar a quantidade, eu quero somar a quantidade de óbitos que a gente teve. Então eu vou descer aqui na base Covid e vou somar os óbitos novos. E aí eu fecho parênteses.
Você está vendo aqui, ó, que a gente tem a expressão, e depois que a gente digita vírgula, a gente tem o filtrar 1, depois a gente tem o filtrar 2, filtrar 3, filtrar 4. Aí que entra aquela parte do ponto C. Aí que a gente coloca o filtro que a gente quer. Então, como eu falei, eu quero puxar o município de São Bernardo do Campo. Então, se eu digitar aqui município, a gente vai ter a coluna. Eu vou colocar que o município ele tem que ser igual a São Bernardo do Campo. Aqui é um ponto de atenção, tá? Se você colocar, por exemplo, São Bernardo do Campo, não vai funcionar. Você tem que colocar exatamente como está escrito na sua tabela, tá bom? E aí que você colocou o filtro, você poderia colocar, por exemplo, o filtro, sei lá, é, não sei, alguma coisa, óbitos novos for igual a 1. Você pode colocar mais de um filtro sem problema. Você consegue fazer diversos filtros dentro de uma função calculate. Nesse primeiro momento, para a gente não interessa muito é, fazer outros filtros, mas eu quero ver somente é, quantos casos, óbitos novos a gente teve na cidade de São Bernardo do Campo, tá bom? Aí, para não roubar, eu vou acabar até tirando esse filtro aqui de São Bernardo do Campo e vou colocar aqui óbitos novos. E a gente teve cerca de 2.000 óbitos aqui na cidade de São Bernardo do Campo, tá bom? E aí o que é legal, a gente tem aqui na nossa base de Covid, a gente tem a data, então a gente consegue dividir isso por dia também. Então a gente vê aqui, ó, por exemplo, a gente teve esse pico de mortes que foi no dia. Calma, deixa eu puxar um pouco mais o gráfico. A gente teve um pico de morte no dia. Vamos ver, vamos passar o mouse aqui. No dia 27 de março de 2021, a gente teve 52 óbitos em um dia só, dia 27 de março. O que faz sentido, porque a gente está passando por nossa segunda onda, então a gente está tendo mais casos, infelizmente, de mortes por causa do Covid-19. Então a gente até consegue observar aqui o comportamento, né? A gente teve aqui as primeiras semanas, uma quantidade grande de óbitos, a gente teve aqui uma queda no final do ano, e aí, ó, quando a gente parte para o início do ano de 2021, a gente começa a ter algumas crescentes, e aqui até alguns casos bem disparados, como 52 óbitos em um único dia. Se eu colocasse, por exemplo, aqui, ó, agora eu tô vendo São Bernardo, mas se eu quiser, eu posso fazer isso aqui, ó. E a gente vai ver que a curva vai ser totalmente diferente. Vou colocar aqui São Paulo. Olha só, alterei totalmente o gráfico. Então a gente vê que aqui, ó, a gente teve até mais casos e o nosso pico provavelmente vai ser uma coisa bem maior em São Paulo, porque a gente está falando de uma cidade maior, com mais habitantes também. Então a gente vê aqui, ó, que o nosso pico de mortes em um dia só foi de 378 no dia 6 de abril. É uma pena a gente ter esse número, mas enfim, não quero entrar em tantos detalhes sobre a questão do Covid, mas sim apenas montar o gráfico. E então é isso, pessoal. Essa foi a videoaula de hoje. Se vocês tiverem alguma dúvida, coloquem nos comentários, que eu fico à disposição de cada um de vocês. Se vocês quiserem que eu trate alguma outra operação dentro da função Calculate, eu fico à disposição também. E é isso. Espero que vocês tenham gostado. Se gostaram, deixem o like de vocês. E vejo vocês na próxima videoaula. Um abraço a todos.